Continua com a gente, agora a gente vai falar com uma brasileira, a Michele, é isso? Ela está com a gente já, por favor? A Michele Goldenfeld, que mora em Israel a 20 minutos de Tel Aviv. Michele, bom dia, seja bem-vinda aqui no Jornal da Manhã. Ela está pronta, gente? A gente pode chamar? Oi, tudo bem? Como é que tá a situação por aí? Como é que foi qual o horário nesse momento, né? Amanhã, acordar, deu para ouvir os barulhos já? Como é que foi essa atenção de acordar com essa notícia? Bom dia, aqui são 11h30 da manhã, a gente começou a escutar sirenes às 8h15 da manhã. Na verdade, esse clima de tensão já vem escalando já há alguns dias, já como que a vida estava normal, mas sempre assim como a gente recebia algumas mensagens entre linhas, né, pela televisão. Como vocês podem ver, a gente está tendo sirenes uma atrás da outra aqui. Já faz um tempo que a gente está no quarto antibombas sem possibilidade de sair. No começo foi só uma sirene de aviso que tinha começado os ataques. Na verdade, eu acordei de madrugada e como eu vi algumas coisas que o Trump tinha falado, eu com certeza falei que ia acontecer alguma coisa, mas a gente nunca sabe o momento exato que vai acontecer. Aí quando a gente recebeu as sirenes, na verdade foi a primeira sirene para avisar que tinha começado os bombardeios, mas a gente ainda não tinha sido atacado. Nas últimas 45 minutos, existem mísseis sendo atacados do Irã em todo o país, quer dizer, não é só em uma região, não é só no centro ou no norte, é em todo o país, de verdade, assim, de norte a sul, com intervalos de alguns minutos entre algumas zonas, né, alguns lugares, mas a gente já está há um tempo dentro do quarto antibombas, mas assim, é triste falar, mas assim, nos últimos 3 anos quase a gente já está acostumado com essa situação, então não é uma situação que a gente entra em pânico, né? Todo mundo fica, tipo assim, já perto de lugares que podem se proteger. Como eu tenho esse quarto antibombas dentro de casa, então para mim é muito mais fácil essa proteção. Uma curiosidade, assim, como a gente não tinha, nas primeiras horas não tinha a obrigação de entrar no quarto antibombas, eu estava quase sem leite, pedi para o meu marido ir aqui no mercado perto da minha casa para comprar leite, e ele foi, mas ele falou que ele não comprou, porque ele me disse que assim, tipo, todas as pessoas de repente às 8h30 da manhã ou 8h45 da manhã estavam no supermercado comprando águas e não sei o que, quer dizer, as pessoas entraram assim meio que, entre aspas, em pânico, mesmo já acostumadas com a situação há tanto tempo. Michele, qual é a instrução que as autoridades têm dado para vocês, moradores que estão aí em Israel, após essas sirenes serem disparadas? Na verdade, as instruções são instruções que a gente já conhece. Na verdade, as instruções são as mesmas instruções que a gente tem levado e escutado durante esses quase 3 anos de guerra. No momento que se escuta a sirene para entrar em quartos, em lugares ou em abrigos, que a gente possa se proteger contra estilhaços de mísseis. Até agora, todos os mísseis foram interceptados ou caíram em lugares abertos. Quer dizer, não existe nenhum precedente, por enquanto, graças a Deus, que esses mísseis caíram em lugares ou que alguém se machucou. Quer dizer, o povo também já conhece todos os procedimentos, enfim, as pessoas já estão acostumadas outra vez com essa situação. Então, esses são as autoridades dizem para continuarem, para a gente continuar com tudo aquilo que a gente já conhece e já sabe. Agora eu estou vendo um push no meu telefone que uma casa no norte recebeu um míssil direto, quer dizer, que tem, infelizmente, talvez um destroço, mas espero que não sejam em vidas, que seja só em coisas materiais. Fora disso, assim, enquanto não se receber um aviso do exército que a gente possa sair dos quartos antibombas, é proibido sair, quer dizer, outra vez, eu tenho dentro da minha casa, então se eu quero, sei lá, preciso ir no banheiro, então eu vou 1 segundo no banheiro e volto, porque a gente não pode ficar circulando em lugares abertos. Eu estou dentro de casa, então para mim é um pouco mais fácil, mas as pessoas que não têm esses quartos antibombas dentro de casa, que às vezes
existem esses lugares, bunkers, né, dentro dos prédios, ou são bunkers espalhados pelas cidades, então as pessoas precisam correr para esses lugares e ficam lá porque é bem mais seguro do que ficar dentro de casa. E, Michele, eu imagino que a sua família, né, você tem que avisar, é toda uma tensão. Se esse conflito se aumentar ao longo dos dias, né, como é que vai comprar comida? Como é que você se prepara para um momento como esse, Michele? Na verdade, assim, a minha família, meu marido e meus filhos estão em casa. Eu tenho uma filha de 22 anos que agora terminou o exército, e aqui em Israel é muito comum que depois do exército eles fazem um passeio largo ou para América Latina ou para a Ásia, né, para o lado para Índia e esses lugares, Japão e tudo mais. A minha filha escolheu ir para a América Latina, então a minha filha mais velha agora está na América Latina curtindo o passeio dela de exército, quer dizer, ela não está nem um pouco preocupada com o que está acontecendo, mas a minha família, em geral, a gente avisa e a gente se comunica e a gente deixa todo mundo meio que alertado com que as coisas acontecem. A nível de supermercado, essas coisas, quer dizer, o país agora entra outra vez em mode de uma guerra, quer dizer, não existe nada aberto, só supermercados, farmácias, hospitais, só coisas de primeira necessidade. Escolas passam a partir de amanhã, hoje é sábado, não tem escola, mas amanhã eles voltam a estudar, então eles passam outra vez a estudar por Zoom, como fizeram durante a guerra e como fizeram na época da corona. E os trabalhos, pelo menos o meu trabalho, a gente vai, imagino, também trabalhar de casa nos próximos dias até a segunda mudar alguma coisa. A nível de supermercado, eu tenho na frente da minha casa um supermercado para primeiras, se me falta alguma coisa eu posso só atravessar a rua e comprar, não tenho necessidade de supermercado muito longe, mas se eu preciso assim uma compra mais longa, então normalmente só eu saio de casa e faço as compras e volto, e as crianças não saem para nada, né? Tudo está mais ou menos congelado. As pessoas fazem extremamente as coisas necessárias e só saem de casa as coisas, as pessoas que têm direito de primeira necessidade, né? Enfermeiros, médicos, pessoas do exército, bombeiros, enfim, polícias e tudo mais. As pessoas ficam realmente dentro de casa e só se sai naquilo que é extremamente necessário. Agora, Michele, durante a semana, e você disse que já havia uma espécie de, se não preparação, pelo menos um alerta da população para uma possibilidade de ataque ao Irã e até mesmo um contragolpe ao território israelense. As autoridades chegaram a falar de tempo de duração desse conflito? Elas trabalham com alguma expectativa e passaram isso para os moradores? Se isso se prolonga ou se pode ser uma ação muito rápida, ou não se fala nisso aí por parte das autoridades? As autoridades não dizem tempo exato. O que se está dizendo nas últimas 2 horas, talvez, e um pouco também o que o Trump falou, é que dessa vez as coisas vão ser feitas até o fim. Quer dizer, eles têm como alvo realmente derrubar o regime iraniano. Então, tanto Israel como os Estados Unidos dizem que eles não vão permitir que os iranianos tenham bombas atômicas, e eles não vão deixar que eles continuem financiando o terror a nível mundial, e também não vão deixar que eles tenham mais mísseis de longa distância. Então eu acho que dessa vez não vai ser uma guerra talvez tão curta como foi o ano passado, de 12 dias, talvez possa demorar um pouco mais, talvez um pouco menos, eu não sei, porque infelizmente não sou, ou felizmente não faço parte da cúpula de decisões, mas a gente espera que as coisas não demorem muito, né? Porque, como você pode imaginar, depois de quase 3 anos de guerra, a gente agora, nos últimos meses, começou outra vez a ter um ritmo de vida normal, depois que todos os nossos reféns voltaram de Gaza, e as coisas estavam mais ou menos entrando nos eixos, da parte econômica e a parte da vida diária aqui. E agora é outra vez como dar um passo para trás e voltar mais ou menos à reclusão,
até tudo isso terminar, porque era uma nuvem que ainda estava assim nas nossas cabeças. Todo o que acontece no Irã não era uma coisa que a gente não sabia que iria acontecer, era uma coisa que a gente sabia que iria acontecer. Já faz acho que 1 mês e meio que a gente escuta várias coisas na televisão e assim, mensagens do governo e do Trump e de tudo que acontece, assim, sabe? Essas negociações que no fim da história a gente sabia que no fundo talvez não iriam dar em nada, porque eles não iam ceder. Então a gente só espera realmente que não seja tão demorado e que as coisas possam terminar dessa vez para o bem, tanto para nós, como para o mundo, como o povo iraniano, que possa se libertar desse regime e ser um povo livre e que tenha direito de viver a vida como todos nós. Até porque também emocionalmente, para quem vive aí, é muito desgastante, né? Eu imagino. Michele, muito obrigada pela sua participação. Boa sorte, se proteja. Qualquer novidade, entre em contato com a gente, por favor. Obrigada.